Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Clique aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Compartilhe o vídeo se você gostou, né? Quando a gente compartilha o vídeo, a gente ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, esclarecendo, consolando. E as dores do mundo estão acerbas, não é? Então, vá lá. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Nos siga nas nossas redes sociais, né, no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração do mais alto, a inspiração do nosso querido Mestre Jesus, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje é ante nosso Pai. Pois é, como é que a gente se comporta? É, às vezes nós estamos aí achando que nós estamos muito bem, né? Mas não estamos lá tão bem assim, né? Imaginem vocês um pai justo, amoroso, nobre, que em face dos próprios filhos, né, no dentro do lar, exerça essa justiça, esta amorosidade, esta nobilidade, né? E ele se desvela ali na execução dos seus deveres de pai, né? Sempre buscando o necessário, né, para que a dignidade e o valor não faltem à existência desta família, destes filhos. Esse pai observa de perto o crescimento destes filhos, vai incutindo nestes espíritos, né, que estão sob a sua tutela, respeitabilidade, elevação de caráter, né, valores morais. Ele sacrifica-se e fica feliz com esse sacrifício, né, para que a luz banhe o ninho familiar e para que nunca falte o pão à mesa. Ele encontra felicidade na felicidade dos seus filhos, né? Ele sente ali nas fibras do seu coração, né? Naquelas criaturas, almas de sua alma, e ele exerce a renúncia, contempla nos filhos a si mesmo, contempla nos filhos a sua razão de viver. Quando esses filhos já estão ali maduros de raciocínio, estes rapazes, né, muitas vezes vão em direção oposta aos preceitos, aos ensinamentos do pai. Agem como se fossem foragidos do bem, né? Entregam-se ao mal, ao crime, né? Confiam-se às sombras, às trevas, transviam-se da luz. Mas, porque eles não conseguem esquecer o amor que o Pai lhes deu durante a vida, de vez em quando, eles voltam ao lar, ao santuário doméstico, né? Trazendo ali para aquele pai os frutos do roubo, né? Da rapinagem, né? Os resultados da delinquência, o dízimo da viciação a que eles se entregaram e se comprazem. Claro que o coração paterno só fica cheio de dor e angústia pelo flagelo moral, pela desolação
né, da escolha daqueles filhos. A escolha que eles próprios, apesar de todo amor, de todo exemplo, né, que eles tiveram. Esses filhos, eles trazem dor ao coração do pai. E olha, se a gente trouxer essa situação para a humanidade, Deus, que é nosso Pai, e nós, que na maioria das vezes, né, nos achamos aí como pessoas religiosas, fazendo votos, compromissos de fazer o bem, né, em recintos suntuosos, consagrados a Deus na terra, nós nos transviamos do caminho do bem, mesmo, como eu falei antes, achando que nós estamos ótimos. Veja, a gente gasta séculos e séculos em gestos de adoração vazia, em votos de louvor que não expressam a nossa verdade íntima. Expressam, na verdade, o fogo e o espinheiro, como diz Emmanuel, das nossas negações. Porque quantos exemplos nós não temos na nossa própria casa? Os nossos pais, às vezes os avós, tios, irmãos mais velhos, que percorrem o bom caminho, que se aperfeiçoam moralmente, que vivem pelos valores corretos, tentando angariar virtudes. E às vezes nós fugimos disso tudo, interessados somente nas paixões inferiores, nos apelos materiais. É bom que a gente medite nessas coisas, que a gente se lembre que, como acontece no lar humano, né? Que muitas vezes enobrecido pelo trabalho dos nossos pais, né? O nosso único sacrifício seria a extinção dos nossos erros, a abolição da nossa rebeldia, da nossa revolta, né? O aniquilamento da nossa vaidade, a supressão do nosso egoísmo, pelos exemplos amorosos que temos, né? Imaginando esse pai justo, nobre, amoroso. Olhando por este exemplo, nós temos tudo para sairmos vitoriosos sobre o nosso orgulho, que muitas vezes é feroz e impertinente. Nós fugimos ao dever que nos cabe cumprir. Nós fugimos do caminho do bem, porque queremos muitas vezes o caminho mais fácil. E como Bezerra de Menezes diz, o dever cumprido corretamente é a ficha moral do homem. E nós fugimos de cumprir com o nosso dever. Olha, nós precisamos ter a nossa consciência tranquila, equilibrada pela noção das nossas obrigações, que têm que ser atendidas, escrupulosamente atendidas. Não fujamos ao nosso dever, porque nos será pedido conta. Como nós queremos nos apresentar diante do nosso Pai, Criador de tudo que existe,
com as roupas, as vestes esfarrapadas, enlameadas pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho? Ou com as vestes limpas, pelo esforço de percorrer o bom caminho, pelo esforço em se disciplinar, pela perseverança no bem, pela perseverança em buscar o conhecimento, o aprimoramento intelectual e moral? Qual tem sido a nossa postura ante o nosso Pai? Filhos rebeldes que se entregam ao mau caminho, aos crimes, à delinquência, à revolta, à rebeldia? Ou filhos humildes que sabem o seu lugar, que procuram se melhorar dia a dia, que compreendem a noção de cumprir o seu dever, de fazer o bem a toda criatura, de estudar, de buscar o aprimoramento? Emmanuel nos diz que o Pai misericordioso e sábio, poderoso e justo, inegavelmente prescinde das nossas dádivas, e se algo lhe podemos oferecer em troca do infinito amor com que nos preserva e aperfeiçoa, é o aprimoramento de nossas próprias almas, a fim de que no espelho cristalino da própria consciência e na fonte limpa do coração lhe possamos retratar a grandeza. Nós retratamos a luz que nós somos capazes de absorver. Então, caminhemos pelo bom caminho. Vamos travar o bom combate, aquele contra nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. A criatura é a pior inimiga de si mesma, quando ela cede aos apelos mais baixos, mais inferiores. Perseveremos no bem, para nos apresentarmos sempre ante o Criador, nosso Pai amoroso, justo e bom, de forma correta. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!